Bom, na aula anterior a gente aprendeu já a subir nossos scripts, né? Eu deixei 3 de exemplo aqui, mas você pode vir e subir mais e mais, todos os que eu deixei disponível para vocês aí. É bom que você já deixa no jeito ali, né? Gasta um tempinho para subir todos aqui, e aí depois você fica mais fácil para você verificar ao decorrer das nossas aulas. Como eu disse, né? Eu vou trazer, como eu disse, né? Em aulas anteriores ali, eu vou trazer o script já pronto, vou mostrar toda a documentação, vou mostrar exemplos práticos, como que a gente vai fazer tudo na prática, né? Tudo ali descrevendo mesmo, que aí você não perde tempo e eu também não, né? Em vez de olhar para outro monitor, vir aqui, digitar o código, olhar para lá e ficar digitando, eu já trago pronto e aí a gente já vai testando e fazendo na prática. Você vai ganhar mais tempo ali no seu aprendizado. Eu vou deixar tudo disponível para download. Então, sempre quando eu estiver fazendo aula, eu vou falar, ó, estou no script aqui, ó, primeiros comandos, né? Que é ali o notebook que eu deixei disponível para vocês. Se por acaso eu não falar, vocês olhem o título, né? Provavelmente vai ter o notebook disponível para vocês testarem, tá bom? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os DB-úteis, né? Sobre o DBFS e DB-úteis, que vai ser ali utilidades para a gente manipular arquivos ali no nosso Databricks. Mas primeira coisa, antes da gente começar, né, a nossa aula prática, eu vou até fechar isso aqui. A gente vai ter que fazer algumas configurações, né? Então posso fechar tudo aqui, ó. Vou fechar todo esse workspace. Você vai ter que fazer algumas configurações. Primeiro, você vai garantir, né, que o seu computador, o seu cluster esteja ligado. Se ele já estiver desligado, igual o que a gente já treinou aqui, ó, você pode vir e fazer um clone dele, né? A gente tem que ter um cluster ativo aí. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, seu cluster ativo, eu vou falar isso só em algumas dessas primeiras aulas, depois eu não vou nem entrar nessa parte de cluster mais, tá bom? Você sempre tem que estar o cluster ativo, senão o seu script não vai rodar, combinado? E agora, para a nossa aula de manipulação de dados, eu tenho que fazer a configuração para ativar o nosso DBFS. E aí, na documentação, eu vou mostrar para vocês o que é certinho. Não se preocupe com isso, né? Eu vou resumir para vocês. Então, você vai vir aqui no seu e-mail, né? Que você criou lá em cima, onde você pode selecionar algumas partes de configurações. E você vai procurar essa parte Admin Settings. Você vai clicar nela aqui. E vai ter essa parte aqui, ó, de Workspace Settings, tá bom? Vai ser as configurações do seu Workspace, da sua área de trabalho. E aí você vai navegar em alguma parte que vai ter escrito DBFS, tá bom? Ó, tá aqui, ó, DBFS File Browser. Quer dizer, ele vai deixar a gente manipular os nossos arquivos, né? Vai ter ali pastinha, a gente vai poder acessar nossos arquivos. Essa parte está como desabilitada, eu vou habilitar ela, né? Então mostrou aqui, ó, DBFS File Enable. E aí, toda a configuração que você faz aqui no Databricks, né, como é navegador, é bom você dar um refresh na página, né? Por mais que ele já ativa ali, é bom para garantir, você dá uma atualizada ali, verifica se está certinho, né? Então você dá um Ctrl F aqui, ó, e pesquisa DBFS, né? DBFS tá aqui certinho, ó. Então você pode localizar ele por aqui também, no atalho. E para garantir que ele funcionou, eu vou vir aqui, ó, no Data, né? Onde vai estar os nossos arquivos aqui. E já apareceu o meu cluster estar ativo, né? Eu ativei meu cluster lá. E já apareceu aqui, ó, Database. Apareceu o Database Default aqui. Depois a gente vai criar os novos database aqui. E agora já apareceu uma opção nova, né? Se você não tiver o DBFS, essa opção não vai aparecer. E se eu clicar aqui, já vai aparecer o meu sistema de arquivos, né? Vai ser meu gerenciador de arquivos. Aqui vai ter File Store, né? Eu posso abrir aqui. E aqui dentro eu vou ter tabelas. Eu posso criar outras pastas aqui também. A gente vai ver isso na prática, né? E foque nessa parte, ó. Nessa parte, quer dizer, basicamente ela vai mandando o nosso caminho aqui, ó. Então vou entrar no File Store, depois eu cliquei em tabelas, né? Então estou dentro dessa parte de tabelas, que é essa pasta aqui. Eu poderia vir aqui e criar uma nova pasta. Depois a gente vê isso também. Mas é basicamente como se fosse a nossa pastinha física. Eu vou pegar como exemplo simples, né? Para você verificar. Então, se eu clicar nessa pasta que eu tenho, então ele vai navegar o quê? Ele vai navegar até a minha parte de documentos, /cursos, né? /Databricks, que é o que eu deixei disponível para vocês, o arquivo, né? Então tem que ir arquivos. Então, basicamente, ele está fazendo essa navegação, só que não no nosso computador físico, né? Ele está fazendo lá no nosso Databricks Online. E aí, se a gente voltar aqui, ó, no nosso DBFS aqui, posso voltar no File Store. Se você tivesse, um exemplo, o ambiente cloud já configurado, né? Que é a conta paga ali, coisas que a gente vai pagar para armazenar, apareceria todos os arquivos aqui, né? Então, pastas, arquivos, tudo aqui. Como a gente não tem nada dessa conta paga, a gente vai treinar tudo gratuito, né? Então, a gente vai subir esses arquivos na mão, manualmente, né? Simulando ali que a gente já teria o nosso ambiente cloud já configurado, beleza? Então, bora lá subir os nossos arquivos. Primeira coisa, vou clicar no nosso Jupyter Notebook aqui, ó. Notebook, vou aqui em Users, no nosso e-mailzinho, né? Na nossa pasta de aula. E vou dar um Ctrl e clique nesse primeiro comando aqui, onde a gente vai aprender a manipular os nossos arquivos, né? Então, vou abrir o notebook, ele já vai carregar. Eu vou selecionar o nosso cluster. Ele já configurou aqui, ele já está verdinho, né? Ele já pegou automaticamente. Eu posso clicar aqui, se ele tiver desativado, né? Eu criei um novo lá, eu posso vir aqui e selecionar ele, tá bom? Então, isso aqui já está pronto para começar a rodar os nossos comandos certinhos. Então, a gente já ativou o DBFS, né? Agora a gente vai aprender a manipular isso via código também. Eu vou, aqui eu manipulei graficamente, né? Eu vim aqui, cliquei lá no File Store, né? Que é aquela pastinha lá. Eu fui clicando, mas dá pra gente fazer tudo via código, né? Usando a biblioteca DBUtils, tá bom?
E aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, vou dar um Ctrl clique nessa pasta aqui para você ver, ó. Eu deixei para vocês documentação também, né? O que é o DBFS. Então, basicamente, né? É lá, e fornece para mapear o URL de armazenamento cloud e caminhos relativos. Que é o que eu falei com vocês. Se a gente já tivesse ali o Google Cloud configurado, né? Ou então o Azure Cloud ou a AWS também, eu conseguiria ver todas as pastas aqui nessa parte, né? De data. Mesma coisa de data, né? Mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu conseguiria ver isso aqui, tudo aqui no meu Databricks. Outra coisa também é a documentação, deixei para vocês aqui, ó, do DBUtils, né? Onde ele deixa a gente fazer, são lista de utilidades disponíveis, né? Tá aqui a documentação, depois você pode verificar tudo isso aqui também, a gente vai treinar na prática, né? Mas você pode vir e treinar isso aqui também, né? Ler a documentação, eu vou dar um resumo básico dos mais utilizados, né? Mas aí você pode dar uma lida aqui também, né? É bom você dar uma olhadinha além das nossas aulas, tá bom? Então deixei toda a documentação aqui. E deixei um link também, né? 2 links da arquitetura da Azure para a gente verificar. Então vou abrir eles aqui, ó. Vou dar um Ctrl clique também para me abrir os links aqui. Então abriu o link aqui, né? Arquitetura e análise moderna com a Azure e o Databricks. E aqui tem uma imagem para a gente, ó. Vou abrir mais a imagem aqui. Quero para vocês verem aqui tem toda a arquitetura que a gente vai trabalhar, né? Pelo menos no básico ali para você entender a arquitetura geral que a gente vai fazer com o Databricks. Aqui a gente tem a ingestão de dados, a gente vai trabalhar basicamente nesse meio termo aqui, tá bom? Eu tenho a ingestão de dados, né? Poderia ser ali, eu tenho dados de um site, ou então dados de streaming, né? Dados do Twitter, por exemplo, que tem que ser atualizado. Eu tenho que trazer esses dados para o meu ambiente cloud, né? A gente vai trazer isso manualmente, mas simulando que a gente vai fazer tudo isso aqui. Então depois que a gente fez essa ingestão de dados, né? Você vai armazenar isso em algum lugar, né? A gente vai armazenar nosso storage ali na nossa pastona geral, né, que a gente vai ter disponível ali no cloud, tá bom? Não vou dar exemplos bobos assim, mas é para você assimilar mesmo, ó, eu pego os dados e salvo em algum lugar. Esses dados são da onde? São do meu armazenamento em nuvem, né? Eu pago por isso, tá bom? E com esses dados armazenados, a gente pode vir e manipular ele com o Databricks, né? Então a gente pode pegar, salvar em algumas pastas, né? Depois a gente vai ver essa arquitetura de dados aqui, ó. Então eu posso pegar os dados, salvar insights diferentes, né? Eu preciso disso, eu preciso de dados mais brutos, eu preciso de dados mais refinados, eu preciso ali de alguma agregação, né? Por exemplo, eu quero a média de venda de filiais, eu vou ter ali uma pastinha específica, né? Simulando pastinhas específicas, mas vai ser nossos databases ali, tá bom? E aí, depois que a gente fez esse tratamento de dados, a gente vai disponibilizar para visualização, né? Então, tem todo o nosso visualização aqui. Então, depois de dados tratados, alguém pode ir lá e verificar e armazenar tudo lá. E aí, no outro link, né, criar pipelines, vai ser a nossa orquestração mesmo. Então, aqui eu já é mais resumido, né? Pegou aquela parte que eu deixei, né, disponível, que a gente vai trabalhar mais nessa camada. Então, vai ter ingestão de dados, que no nosso caso vai ser manual, mas poderia ser por ferramentas também, tá bom? Como o Azure Data Factory aqui também, né? Poderia ser por alguma ferramenta de API e por aí vai. A gente vai trabalhar nessa parte aqui. A gente vai pegar, basicamente, os dados, fazer a tratativa aqui no Databricks, né, usando o Spark, e aí a gente vai salvar esses dados em DataFrame, a gente vai aprender a mexer com o SQL e várias outras coisas que a gente vai fazer ao decorrer ali dos nossos cursos, né? Agora sim, já que a gente viu a documentação, a gente vai carregar o nosso arquivo na prática, né, para a gente começar a manipular os nossos dados ali. Bom, primeira coisa, eu vou carregar um arquivo de clientes, deixei até uma observação aqui para mim não esquecer, né? Vou carregar um arquivo CSV de clientes ali para demonstrar, e depois eu vou carregar vários arquivos, né, em um local diferente. Simulando que eu carreguei errado ali, eu preciso de mover ele ou apagar. A gente vai aprender tudo com esse DBUtils aqui, tá bom? Primeira coisa, vamos carregar os nossos dados. Eu vou vir aqui em Data, vou clicar aqui, e aí eu vou navegar aqui na nossa parte do DBFS, né? Vai ser o nosso gestor de arquivos ali. Vou carregar aqui, ó, em File Store, né? File Store. Eu vou vir aqui em tabelas. Eu posso vir aqui nessa pasta, abrir ela, né? Vou clicar aqui. E aqui eu não tenho nada, né? Tá tudo vazio aqui. Mas olha para vocês verem, o meu caminho tá certinho. Então ele navegou até a pasta File Store. Depois ele veio na subpasta de Tables, né? De tabelas. E aqui eu posso criar o meu arquivo, posso importar. Lá na nossa pastinha eu deixei disponível para você o material para download, né? Databricks, arquivos, e vai ter uma pastinha chamada CSV. Eu tenho a planilha de clientes aqui CSV, né? Eu vou salvar ele aqui no nosso Databricks só para a gente manipular eles, né? Então posso clicar com o botão direito aqui no espaço vazio. Eu posso criar uma nova pasta ou eu posso fazer o upload. E aqui eu não vou criar uma nova pasta por enquanto não, vou fazer só o upload do arquivo, né? Então abrir essa pasta, né? Notem aqui que vai ter o meu caminho do diretório e vai ter aqui, eu posso clicar para fazer a pesquisa, né, por pasta, ou então eu posso pegar meu arquivo e simplesmente arrastar ele para cá, né? Então já viu aqui, ó, já carregou, né? Eu posso clicar aqui no DOM. E aí notem que ele vai fazer o upload para esse caminho, ó.
Então ele foi no Firestore, Tables, né? E clientes.csv. Esse vai ser o caminho completo do meu arquivo. Já vai fixando isso aqui que a gente vai utilizar muito isso aqui, tá bom? Então vou clicar aqui em Done para aceitar. Então depois eu cliquei em Done, ele já apareceu pra gente aqui, ó, clientes.csv, tá bom? Se eu der um duplo clique nele, ó, vou dar um duplo clique nele, ele já apareceu para mim, ó, Spark API Format, quer dizer o nosso caminho certinho. E também temos aqui, ó, o file API, né, format. Então ele vai navegar para o nosso DBFS. É isso que a gente vai utilizar muito, ó. Story, table, até o nosso caminho completo. Por quê? A gente pode visualizar esses dados, né, no formato do Spark. Então a gente vai conseguir manipular, escolher colunas, fazer tratativas que a gente vai aprender ao decorrer do nosso curso. Então eu vou pegar esse caminho aqui, ó, e vou dar um copy nele. Vou copiar e agora eu vou localizar novamente o nosso notebook, né, para a gente verificar. Então aqui o nosso notebook já está aqui, mas eu poderia localizar ele pelo Workspace, né? Poderia navegar até usuários aqui. Vamos voltar aqui, ó, usuários aqui. Vou navegar, abrir a nossa pasta aula, né? E aqui vai ter todos os nossos notebooks aqui, tá bom? Então aí você pode achar ele por aqui também. Então eu copiei o caminho dele aqui na cédula, né, do nosso notebook. Lembrando que aqui o nosso notebook eu posso renomear ele, né? Eu posso dar duplo clique aqui e trocar o nome. E aqui eu posso escolher a linguagem padrão, que quando eu criar uma nova cédula aqui, né, um novo bloquinho aqui, ele vai ser como padrão, a linguagem, né? Então eu tenho disponível aqui, ó, Python, SQL, Scala e R, tá bom? A gente vai utilizar mais Python e SQL, tá bom? Eu coloquei como padrão o Python aqui mesmo, então sempre quando eu criar uma cédula nova aqui, ó, vou criar uma nova, ele já vai vir como Python, né? Então tá aqui, ó, Python, bonitinho. Se eu quiser trocar, eu posso vir trocar por aqui, ó, R. Então ele vai colocar esse percentual R, quer dizer, ele vai alterar a linguagem ali que eu vou manipular, né? Então tudo que eu digitar aqui vai ser na linguagem de programação R, tá bom? Se eu quiser alterar aqui para SQL também, eu posso vir aqui e alterar. E aí se eu quiser o Markdown, por exemplo, né, quer deixar aquelas observações, eu posso vir aqui também nesse percentual e digitar MD, que ele vai deixar eu criar uma cédula Markdown, né? Então eu posso vir aqui e escrever teste, por exemplo, e dar um Ctrl Enter para executar. E aí ele deixa um texto aqui, não vai atrapalhar no meu script, tá bom? E aí eu posso fechar essa parte, né? Vou confirmar aqui, vou abrir novamente e se eu quiser alterar, por exemplo, eu não quero alterar clicando, né? Eu posso vir aqui, digitar, né, esse percentual aqui e SQL. Ele já vai manipular e tudo que eu tiver aqui abaixo eu vou digitar na linguagem SQL, né? E ele já altera para mim automaticamente aqui. Se eu alterar aqui para R, ele já vai alterar aqui também. Se eu alterar para escala, né? Ele vai vir aqui, escala, ele já altera aqui para mim também. Vamos deixar ele alterar. Isso, já alterou. E aí você consegue manipular tudo por aqui, né? Então no mesmo notebook você consegue usar várias linguagens de programação diferentes ali, né? Então tá, entendido esses comandos básicos, depois a gente vai aprofundar mais um pouquinho nesses comandos, né? Toda hora que eu fecho vai aparecer esse aqui, ó. Vou colocar para não aparecer mais. Vou clicar em confirme, que toda hora que eu deletar, ele manda uma mensagem, né? Tem certeza? Não tem alguma coisa importante que você esqueceu? Não, não. Então eu posso vir aqui e deletar, tá bom? E aqui eu criei uma nova cédula, né? Pode ser com Python mesmo, e coloquei o comando dbutils.help. Ele vai dar uma ajuda pra gente, né? Vou executar ele aqui. Então ele vai mostrar tudo que tem disponível na biblioteca dbutils pra gente, tá bom? E aqui temos, ó, o FS, né, que vai File System, que vai deixar a gente manipular o nosso sistema de arquivos, né, que é o que a gente vai utilizar mais. Temos bibliotecas, tem várias outras opções aqui. E aí dentro desse eu posso entrar em mais, né? Um exemplo, ó, eu quero saber o que tem dentro dessa seção, né, de FS, que é de File System, né, que vai deixar a gente movimentar os nossos arquivos. Então eu fiz dbutils.fs, né? E aí eu vou colocar .help. Então eu executei e já apareceu pra gente, né? Vou executar aqui e já apareceu pra gente certinho, ó. O que que eu tenho dentro desse FS, de File System, né? Então eu tenho todas essas opções. Então eu posso usar dbutil.fs, que vai deixar a gente movimentar os nossos arquivos, e aí eu posso passar alguns critérios. Então vai ter esses critérios aqui, ó. Depois a gente vai deixar, eu vou deixar traduzido para vocês, né? Então vai ter o ls, que vai deixar a gente listar um diretório, o mv, que vai o move, né, que vai deixar mover, o rm de remove, se não me engano, isso, remove vai apagar os nossos arquivos. E aqui eu deixei uma observação, né, traduzido pra gente. Então eu coloquei, ó, FS, quer dizer de File System, né, do nosso módulo aqui FS. Eu vou deixar aqui, ó, CP, né, se a gente vai utilizar, ele vai copiar os nossos arquivos. Temos aqui, ó, o ls, que vai listar os nossos arquivos, nosso diretório, depois a gente vai ver na prática também. E temos o remover. E aí vamos descendo mais aqui abaixo, ó, criei uma nova célula, né, Python também, e eu passei o comando, ó, dbutils.fs, quer dizer, vai entrar no File System, e eu vou utilizar o ls, né, que é outra função. Então, dentro do File System eu tenho a função ls, que vai ser o quê? Vai listar o nosso diretório, né, então é bom para você já ir aprendendo. E aí, entre parênteses, eu passo o diretório que eu quero fazer a listagem dele, né. Se eu abrir aqui, ó, dar um Ctrl Enter para executar, ele vai fazer a listagem, né? Então eu tenho aqui, ó, dentro do DBFS eu tenho aqui a pasta dataset, eu tenho o results ali, né? E aí eu posso ir navegando entre as nossas pastas, beleza? E agora eu vou fazer o quê? Nessa parte, né? É uma visão um pouquinho mais ruinzinha de verificar, né? Dá pra gente ver no formato de
tabela também esses comandos. Como que a gente vai fazer para ver isso? Eu vou passar aqui, ó, e sempre quando a gente executa uma cédula aqui, aparece certinho, né? Quanto tempo que demorou, qual foi o e-mail que executou, né? A data e hora certinho, né? Tô gravando aqui na hora do almoço para vocês, eu geralmente gravo um pouquinho na hora do almoço, quando eu tenho disponível no trabalho, ou então à noite também eu tiro um tempinho, né, para gravar essas aulas e esses cursos para vocês aí, beleza? Então, além disso, para mim, além de visualizar, né, nessa parte aqui, eu posso visualizar de uma maneira melhorzinha, né? Fica mais fácil para a gente verificar, usando o método display, né? Então, eu vim aqui, ó, e fiz o quê? Display e passei o nosso comando aqui entre parênteses, né? Então, eu vou visualizar no modo melhorzinho de verificar, vou dar um executar aqui, ó, Ctrl Enter que eu estou executando, então você pode clicar aqui também, tá bom? E aí ele já mostrou, ó, eu passei dbúteis, né? Ele vai entrar na nossa biblioteca, vai no ponto FS, quer dizer, File System, e dentro desse módulo File System eu quero o LS, que vai fazer o quê? Ele vai listar o meu diretório, né? Então tudo que eu tiver dentro do que eu passar entre parênteses aqui, ele vai mostrar para mim. E aí para vocês verem, eu passei aquele caminho, lembra que eu vim aqui, ó, no Data, vim no DBFS, naveguei no File Story, na tabela, né? Eu passei esse caminho aqui, ó, beleza? Deu um Ctrl C aqui, basicamente fez isso. E entre aspas aqui, né, pode ser simples ou duplas também, se você passar entre aspas duplas vai funcionar. Então ele vai listar para mim tudo que eu tenho dentro dessa pasta. Então ele mostrou para mim, ó, a minha pasta, né, PF é isso aqui, e tudo que eu tenho dentro dela eu tenho tabelas, eu tenho essa planilha aqui de clientes, CSV, né, foi o que a gente subiu agora. Então basicamente tudo que a gente for fazer e for ter que mapear os nossos arquivos, a gente vai ter que passar esse caminho certinho, né. Lembrando que se a gente tivesse conectado na plataforma Cloud ali, a gente teria que passar o arquivo e as pastas conforme está lá no na nossa arquitetura, né. Então vai mapeando lá a pasta, a gente passa por aqui. Eu subi o arquivo CSV, então se eu vim aqui dbúteis.fs, né, que é nosso file system.head, a gente vai conseguir verificar os dados de uma maneira bacalhadinha ainda, né? Então tá aqui os nossos dados, tá funcionando, ó. Dentro da minha planilha cliente CSV, eu tenho esses dados aqui. Mas depois a gente vai ver de uma maneira mais fácil, mais amigável ali, tá bom? Agora, para fazer um exemplo, né, como remover os arquivos, eu vou carregar vários arquivos de uma pasta separada, só para a gente simular ali alguns erros, né? Eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui no Data, né? E vamos criar uma nova tabela aqui, ó. Vou criar aqui DBFS, né? File Story, e dentro de tabelas eu tenho a nossa de clientes aqui, né? Antes dela aqui, ó, vou voltar um passo, né? E vou vir aqui e vou colocar uns arquivos aqui, sendo que eu vou simular que eu tenho colocado errado, né? Então, vou clicar nessa parte aqui, ó, vou fazer o upload, tá bom? E aí, eu vou vir na minha pastinha, agora a gente vai vir os nossos arquivos aqui, ó. Vou procurar aqui, ó, a nossa pasta Bike Store, né? Então, na nossa pasta, eu selecionei tudo menos a nossa imagenzinha do esquema, né? Que é ali todo o relacionamento de tabelas, eu peguei só os arquivos CSV. Eu vou pegar todos e arrastar para cá, ó. Vamos ver se todos vão dar agora, beleza? Arrastei todos, ele já vai validar. E olha para vocês verem, ele já mapeou todo o caminho pra gente, ó. Então, File Upload, né? Ele vai colocar nessa pasta. E aí ele colocou todos os nossos arquivos ali. E simulando que eu coloquei de qualquer jeito, né? Não criei pasta específica, não deixei organizado, não. Vou clicar aqui em Done. Então, eu subi os dados, ele já apareceu pra gente tudo aqui, né? A gente não vai preocupar muito com esses dados, depois a gente vai verificar eles depois. É só pra gente testar a manipulação dos nossos arquivos. Então, o que eu tenho na minha File Store, né? Eu entrei nessa pasta e eu tenho o quê? Eu tenho uma pasta de tabelas e eu tenho todos os arquivos aqui. E dentro dessa pasta de tabelas eu tenho o arquivo CSV, né? Se eu abrir aqui, eu tenho clientes, né? Mas simulando que eu não quero essa arquitetura, eu quero criar uma pastinha aqui bonitinho com a nossos dados de bike, né? E aí sim eu deixar todos aqui dentro. Não quero deixar nessa pasta separada. Agora que a gente vai verificar, ó. Vou fechar aqui, né? Simulando que eu carreguei errado. Eu vou dar um display nos nossos dados novamente. Então eu vim aqui, ó, display dbúteis.fs.ls, né? Então lista para mim tudo que tem dentro dessa pasta File Store Tables. Só que agora eu vou deletar essa tables aqui, ó. E vou deixar somente o File Store. Se eu der um Ctrl Enter para executar, ele vai listar tudo que eu tenho dentro da minha File Store. Então eu peguei isso e rodei, ele já carregou, né? Rodou o nosso Spark Job aqui e já mostrou pra gente, ó. Se eu abrir um pouquinho aqui, ó, vou abrir e mostrou, ó, dentro desse arquivo File Store, né, dessa pasta principal que eu tenho aqui, eu tenho todos esses arquivos. E nota que eu tenho aqui uma pastinha chamada tabelas, tá vendo? E dentro dessa arquivo chamada tabelas eu tenho outro arquivo de CSV. Então eu posso vir e navegar entre elas, né? Se eu vir aqui, ó, agora inserir o /tables, né? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar até, dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, ó. /tables, né? E aí eu vou ver o que tem dentro dessa pasta de tabelas, né? De tables aqui. Então, eu tenho esse arquivo cliente CSV. Então, dá pra gente navegar, né? Eu posso... são níveis, né? Eu vou sempre falar de níveis, ó. Desce um nível abaixo. Então, a gente vai navegar dentro da pasta e vai entrar dentro da outra. Isso aí que vai ser os níveis que a gente vai verificar. Então, já que a gente carregou os dados errados, a gente pode verificar aqui embaixo novamente, ó. Inserir vários dados da pasta errada pra gente ajustar, né? Então, eu vim nessa pasta, ó, File Store, eu quero excluir todos esses arquivos que estão errados aqui, e aí depois a gente vai criar uma pasta bem organizada, né, para a gente verificar.
E agora, como que eu faço para apagar esses arquivos, né? Eu já tenho o caminho completo deles aqui, né? Onde eu verifiquei no nosso caminho dbutils.fs.ls. Só que agora, em vez de eu usar o comando ls, eu vou usar outro comando, que vai ser o de remover. Se eu for lá em cima, né, nossa documentação, se eu pegar aqui, ó, .rm, ele vai fazer o quê? Remover o arquivo do nosso diretório. Então, vamos usar esse comando, né? Eu posso até vir aqui, ó, e cadê? Onde que a gente estava? Aqui embaixo, né? Quase que eu me perco aqui. Vamos voltar mais um pouquinho. Então, já verifiquei todos os dados, agora eu vou usar outro comando. Então, eu posso vir aqui, ó, vou criar uma nova cédula e vou usar o comando aqui, ó, dbutils, né? dbutils. Eu posso até clicar com o tab, né? Ele já vai listando pra gente. Então, ponto. dbutils, eu vou usar qual o sistema agora, né? Eu vou colocar o FS, ele já até aparece aqui embaixo pra gente. Mas se eu começar a digitar, ele já vai aparecer, ó. Eu posso dar o tab para validar. Então, eu vou entrar dbutils, né? Vou manipular meus dados e vou usar qual biblioteca, né? Qual a utilidade que eu vou usar? É o file system. Então, dentro do file system, eu tenho um método .rm, onde eu vou remover o arquivo. E aí, entre parênteses, eu tenho que passar qual que é o caminho do nosso arquivo, que eu quero remover, né? E aqui eu já tenho o caminho completo, ó. Lembrando que esse dbfs aqui, dois pontos, você pode eliminar ele, né? Pode esquecer dele. Então, a primeira coisa, eu vou apagar esse caminho aqui, ó, de brands, tá bom? Vou vir aqui, vou copiar do barra Firestore para frente, e vou vir aqui, e entre aspas, eu vou passar o caminho, ó. Então, eu quero remover esse caminho específico. E aí pode ser entre aspas simples ou aspas duplas, né? Vou dar o Ctrl Enter para executar. Então eu executei, né? E aqui apareceu o true para mim, quer dizer que esse comando foi validado com sucesso, né? Se eu passar um caminho completo aqui, ó, vou colocar um Firestore, vou colocar um caminho errado aqui, tá bom? Se eu der um Ctrl Enter para executar, ele vai colocar false, quer dizer, esse comando não foi executado. Por quê? Porque eu digitei errado, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, beleza? Ele vai validar, ele já, aqui deu false novamente, porque eu já tenho esse arquivo excluído, né? Se eu verificar aqui, ó, e carregar a página novamente, eu vou carregar a página, ele vai carregar. E aquele arquivo brands não é para estar lá na nossa pastinha mais, né? Então, eu posso vir aqui. Vamos voltar aqui para nossa pasta, né? Demora para carregar um pouquinho. Vou achar novamente onde que eu parei aqui. Beleza? Eu parei nessa pasta, né? Nessa parte aqui. Se eu vir aqui em Data novamente. Se eu procurar aqui, ó, nosso dbfs, né? Firestore. Eu não vou achar aquela que a gente deletou aqui, tá bom? Agora o nosso foco é o quê? Deletar tudo. Vou deletar até essa pasta de tabelas aqui para depois a gente subir tudo bem organizado na próxima aula, tá bom? Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu vou pegar todos os caminhos completos e vou passar aqui, onde eu posso deletar tudo de uma vez, né? Então, eu vou fazer um caminho mais avançado ali, mais rápido para a gente verificar. Então, o que eu vou fazer? Eu dei um comando aqui, ó, excluir vai ser igual. Eu passei entre chaves aqui, eu vou criar uma lista dos arquivos que eu queira excluir. Então, eu tenho que pegar todos esses arquivos aqui, ó, todos os caminhos, né? Eu vou salvar eles aqui embaixo em uma lista, tá bom? E depois eu vou fazer o quê? Vou fazer um for para percorrer todos os arquivos e apagar. Mas se eu quiser passar um a um aqui também e ir executando, eu posso, né? Então eu posso vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C, né? Então eu dei um Ctrl C e vou vir aqui, ó, e dar um Ctrl V, eu Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V e ficar vindo aqui, ó, e alterando o caminho, né? Vou vir aqui e alterando o caminho, eu posso executar tudo que ele vai apagar todos os arquivos para mim também. Só que a gente vai fazer isso de uma maneira mais elegante, né? Então eu criei nossa lista e depois eu vou fazer o for para passar por todos os arquivos e excluir. Então eu coloquei for, dei um nome aqui de apagar arquivos. Ele vai fazer na onde, né? Onde que ele vai percorrer linha a linha? Ele vai ser no nosso comando aqui de excluir, na nossa lista, né? Então ele vai fazer o quê? Vai passar por esse arquivo e vai executar o comando. Depois ele vai vir para o próximo. Vai passar nesse arquivo, executar o comando. Até o último aqui. Depois ele não achar mais nenhum, ele para o for, né? E dentro desse eu vou passar dbutils.fs.rm, né? Onde ele vai apagar. Eu vou apagar o quê? Em vez de eu passar o caminho completo aqui, ele vai percorrer no for, né? Ele vai vir aqui e vai listar para mim. Então primeiro ele vai vir e copiar esse, basicamente, né? Ele vai copiar esse caminho e vai colar aqui para mim executar. E aí ele vai fazer novamente o for. Então ele vai fazer o loop, né? Ele vai vir, buscar esse e vai apagar para mim aqui. Então o trabalho que eu vou ter que ter é o quê? Fazer a lista de todos esses arquivos, né? Então eu vou vir aqui, vou dar o Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo e vou executar, beleza? Então nosso comando foi executado com êxito, né? Ele já apagou. E se eu vir aqui novamente e executar o display dbutils.fs.ls da nossa pastinha de Firestore, né? Deixa eu vir executar ela novamente aqui. Vamos ver o que tem dentro dela agora. Agora só vai ter a nossa pasta de tabelas, né? Isso aqui a gente não vai nem apagar ela. Eu acho que nem pode, né? Eu acho que já é padrão, então a gente não vai apagar ela, não. Apagamos todos os arquivos que a gente subiu na pasta errada, né? A gente vai aprender na próxima aula a criar pastinha, organizar tudo certinho. Se eu vir aqui no Data novamente, ó, vamos navegar dbfs, Firestore, né? Firestore. E aí a gente vai aprender a mexer muito com isso aqui. Então eu cliquei, as nossas tabelas, né, já sumiram aqui, ó. Nossas planilhas, né? Nossos arquivos CSV já sumiu. Ficou só a nossa pasta padrão de tabelas. Isso aqui a gente vai deixar ela quietinha aqui também, tá bom? Então, dbfs, beleza, tudo certinho. Vamos ver aqui se tem mais algum comando para a gente executar ou a gente vai para a próxima aula, né? Senão vai ficar muito longa essa aula. Vamos deixar para a próxima. Na próxima a gente vai verificar para criar pasta certinho, né? Nossas tabelas ali. Vamos criar a pasta bonitinha. Vamos subir os arquivos para o local
para o local certo para depois a gente visualizar os nossos dados ali. Então, te aguardo até a próxima aula.